Samuel, queria te agradecer novamente pela sua participação, disponibilidade de estar aqui com a gente para conversarmos um pouquinho mais sobre o gigante da Pampulha. Eu que agradeço pelo espaço, importante estar aqui com você no Tempo Esportes e parabéns pela estrutura, estou impressionado aqui como vocês investiram, né? Crescendo bastante. Pois é, em breve vai ter um estúdio novo pra gente ali. Você nos aguarde, né? Quero voltar aqui para conhecer. Outro patamar, participar, né, Samuel? É mesmo. Eu vou te confessar que eu tô até me preparando pro novo estúdio. Porque vai ser uma proposta diferente, né? Em breve novidades aí pros nossos ouvintes. Não pode contar. Não podemos. Segredo de Estado por enquanto. Mas em breve novidades aqui na Sempre Editora. O Rafa Nobre, o nosso setorista do Cruzeiro, também tá aqui com a gente nesse bloco. Tudo certo, né, Xará? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem. E vamos que vamos para bater esse papo com o Samuel. Samuel, queria primeiramente um assunto voltado mais para a parte técnica, porque isso veio, né, pra mídia na semana passada, que você falasse como que tá essa questão de preparação do gramado de inverno, porque o gramado do Mineirão, nos últimos anos a gente falou bastante sobre esse tema, né? Polêmica e tudo mais, sobre a questão do estado do gramado e tal. Eu queria começar com essa porque a principal finalidade do Mineirão, não que não tenha outras finalidades do estádio, mas é o futebol. Como é que tá essa questão da troca do gramado pra encarar essa temporada fria? Apesar de que o frio não chegou até agora, né? Pois é, e o gramado é de inverno. Bom, todos os anos os estádios do Sudeste precisam mesmo fazer esse plantio da grama de inverno. Então é um momento em que a grama bermuda que mantém ali... Opa, tá dando... tá dando microfonia. Aí, deixa eu só tirar aqui. Pronto, porque eu já me bananei aqui com o fone da rádio. Normal. Fica tranquilo. Se o Lélio tiver alguma pergunta, eu te aviso e você bota o fone. Eu já coloco o fone aqui, porque eu fico ouvindo minha própria voz, né? Então, todos os estádios do Sudeste, pelas questões climáticas, têm que fazer o plantio da grama de inverno. É um plantio feito em cima da grama bermuda, que é aquela grama que fica lá o tempo todo no gramado e que mantém a jogabilidade. E a grama de inverno, ela tem a função de dar coloração verde. Ela é uma grama mais frágil, mas ela traz a coloração verde nesse momento de inverno. Esse ano, como nós tínhamos, né, os contratos, né, muito bem determinados com clubes, o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer também que validou toda essa agenda, nós planejamos para começar o overseeding, que é o nome desse processo, né, tecnicamente, antes do show do Andrea Bocelli. Então nós aproveitamos que tinha essa montagem, iniciamos esse período e aqui daqui a 10 dias o gramado já vai estar impecável já com a grama de inverno. O Independência também precisa fazer, a Arena MRV também precisa fazer, então esse é um processo normal em todos os anos, em todos os estádios aqui, principalmente do Sudeste. Dentro desse planejamento seu, Samuel, e a gente sabe, né, o tanto que foi terrível no ano passado, né, principalmente no início, ainda não tinha Arena MRV, aquela confusão danada, não tinha o acerto com o Cruzeiro. Aliás, acertou a parte financeira com o Cruzeiro? Ótimo. Bom, temos um contrato assinado com o Cruzeiro, está vigente desde o ano passado, e o problema do ano passado foi exatamente esse problema de planejamento, né? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma notícia, né, inclusive publicada e mostrada para todo mundo, de um anúncio de uma fidelidade de jogos do Cruzeiro na Arena Independência, portanto, o Cruzeiro não jogaria no Mineirão no ano passado. O Atlético anunciando que abriria ali, provavelmente em maio, a Arena MRV e transferiria seus jogos para lá, e aí nós nos juntamos ao mercado de eventos para manter o Mineirão ativo com uma agenda ativa, né? Só que as coisas não aconteceram dessa forma, o Atlético atrasou um pouco, né, a ida para a Arena MRV e o Cruzeiro ainda em abril resolveu voltar, mas com uma agenda de eventos já agendada. Então tivemos aí uma negociação importante com o mercado cultural que conseguiu transferir essas datas de eventos para outros momentos, mas a gente entende que pro uso que a gente tinha, né, de shows, o gramado ficou deteriorado realmente para a volta não planejada do Cruzeiro ao Mineirão. Esse assunto já está passado, aprendemos bastante com isso. Então hoje o que as pessoas veem no Mineirão é pelo menos um intervalo aí de 4 semanas entre um show e outro, né, e um uso muito mais regrado desse gramado. Lélio Gustavo, nosso comentarista, tá de casa, tem alguma pergunta para o Samuel Lloyd, Lélio? Sem dúvida alguma, né? O que chama mais atenção realmente, que veio muito à tona ano passado, foi esse contrato com o Cruzeiro, né? E a parte financeira do Cruzeiro com a Arena Mineirão, como que está, Samuel? Prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportes. Prazer é meu. Bom, tudo pacificado, o contrato está assinado desde o ano passado. Ele, inclusive, até quando?
ele é até final de 2025, temporada do ano que vem. Acreditamos agora com essa mudança na SAF, haja já um início de negociação para quem sabe fazer um contrato de 10 anos ou até 2037, né, que é o prazo aí da concessão. Então, é o nosso interesse. Quanto mais cedo nós temos o planejamento das partidas, né, dos clubes que vão jogar no Mineirão, ajuda muito para a gente não ter um problema de conflito de jogos e shows, mesmo sabendo da dificuldade do futebol em planejar com muita antecedência os jogos. A gente sabe que algumas rodadas podem mudar até 5 dias antes, né, da data marcada. Mas o Mineirão já mostrou que, com a versatilidade da esplanada, consegue acomodar, inclusive quando esses conflitos acontecem com show e jogo simultâneos. Então acho que só o Mineirão consegue fazer isso. Tem um aprendizado importante, a parte operacional com esse contrato está pacificada e eu acredito que agora existem outras possibilidades de novos contratos com o Cruzeiro que sejam ainda mais positivos para ambas as partes do ponto de vista de novas receitas que podem ser criadas. Mas a dívida foi paga? Porque a questão era uma dívida do Cruzeiro com a Minas Arena. A dívida foi paga? A dívida, ela tem 2 momentos, né? Então, o Cruzeiro, SAF, esse CNPJ, não deve para Minas Arena, né? E aí a gente tem uma dívida antiga, da ordem de 30 milhões de reais, ou um pouco mais, que ficou com a associação. E essa dívida está sendo discutida na recuperação judicial. Entendi. É importante o ouvinte entender como ficou essa questão aí, obviamente. Tem pergunta, Xará? Tem sim. Prazer receber você aqui no Tempo Esporte, Samuel. Um prazer conversar com você também. A gente que tá no dia a dia, acompanha o torcedor lá no Mineirão, principalmente, né? E sempre tem uma pergunta relacionada ao Tribuna, o Mineirão Tribuna, né? E aquele setor roxo ali que era comercializado. O torcedor sempre pergunta pro pessoal da Minas Arena, vai ter essa comercialização, isso vai voltar? Era um setor que o torcedor do Cruzeiro gostava muito. Tem isso em vista? Tem esse planejamento? Não, porque primeiro o Tribuna foi um produto novo que nós criamos na Minas Arena para melhorar a experiência do torcedor. Então o torcedor chega mais cedo, tem uma banda, tem um entretenimento, tem uma área de lounge ali para o torcedor curtir e essa virou a área mais desejada do estádio. O que aconteceu para os clubes, aquela área também era muito importante. Então, desde o pós-pandemia, os clubes passaram a vender essa área. Então, hoje, quem negocia esse setor é o próprio Cruzeiro. Nos jogos do Atlético também, no ano passado, era o próprio Atlético que negociava. Então, foi um produto desenvolvido por nós que realmente revolucionou a experiência dentro do estádio de futebol. Não tem outro estádio do Brasil que tenha algo parecido e que virou realmente objeto de desejo e nós cedemos para a venda dos clubes. Boa. Samuel, tem uma pergunta. O Pedrinho agora virou o dono da SAF do Cruzeiro, né? Queria saber se a partir desse momento que a SAF Celeste tem um novo dono, pode haver mudanças aí na relação da Minas Arena, do Mineirão com o Cruzeiro, mudanças positivas, essas questões também em termos comerciais, você vislumbra algum tipo de parceria nova com esse novo dono da SAF do Cruzeiro? Sem dúvidas, nós vemos com bons olhos, acreditamos. Bom, primeiro conhecemos o Pedrinho há muito tempo. O Pedrinho é nosso cliente, sempre teve camarote no Mineirão, sempre tem um diálogo muito aberto, conhece as nossas dificuldades, sempre foi um grande investidor, não só do Cruzeiro, mas do futebol mineiro. Então, o diálogo já está aberto. Eu tenho certeza que a paixão do Pedrinho vai reinar nesse sentido. Então, ele entende as necessidades de investimento que o Cruzeiro precisa e também as necessidades da Arena sobreviver, né? Das fontes de receita da Arena. Então, como um homem de negócios que conhece o mercado de Minas, que acompanhou todas as crises, né, que aconteceram desde a reinauguração do Mineirão até hoje, eu acho que a gente não começa do zero essa conversa. E o Pedrinho sempre teve portas abertas, muito amistoso, entendendo esse papel que ele tem para projetar anos vitoriosos do Cruzeiro daqui para frente e a importância que o Mineirão tem nessas vitórias desses campeonatos. Rafa, posso fazer mais uma, Samuel? Ô Samuel, agora tá vindo aí um campeonato mundial feminino e o Mineirão vai ser sede, vai passar por alguma reforma, o estádio já tá prontinho. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque afinal de contas é mais uma Copa do Mundo que o Mineirão sediará, né? Sem dúvida, pergunta muito importante, tem muita gente com essa dúvida, né? O nosso contrato de PPP, que foi feito pelo Estado de Minas Gerais, ele garante um padrão FIFA até hoje.
Sim. Então a verdade é que os clubes que jogam lá têm esse mesmo padrão FIFA, né? E o Mineirão entrega inclusive índices de sustentabilidade que nenhuma outra arena de futebol entrega, que são coisas que são exigidas, né, hoje em dia nos campeonatos. Então, o Mineirão está pronto para receber esses jogos, assim como já estava pronto para receber os 10 jogos da Rio 2016, né, os Jogos Olímpicos que aconteceram no Brasil, e isso é mais um aproveitamento desse legado. Ou seja, cada vez mais que o Mineirão é utilizado com grandes partidas, com grandes campeonatos e competições, você está melhorando o investimento público naquele equipamento, né? Que pertence a todos nós mineiros. Agora tem um outro evento também extremamente importante. Eu sou fascinada e assim, quanto mais se aproveitar do nosso querido Mineirão, seja lá dentro ou no entorno, né? E os grandes eventos pra gente também são maravilhosos, né? Que é a Stock Car, né, que terá uma das provas, acho que são 5 anos, né? São 5 anos de contrato, exato. E aqui tudo indica, pelo menos as primeiras informações que a gente tem é que será um grande evento em todo o sistema ali, né? Não só vai envolver a competição em si, mas com shows, né? Uma série de atrativos ali, né? O que vocês estão preparando? Exatamente. Bom, primeiro que a Stock Car é um evento da cidade de Belo Horizonte, né? Não é um evento do Mineirão. É claro que o Mineirão, o Mineirinho, né? Os atores desse processo que estão ali em volta participam disso. Eu acho que hoje nós não temos ainda a noção de quão importante isso vai ser para nós, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, atração de turismo e principalmente para colocar Belo Horizonte no mapa para muita gente que nunca ouviu falar dessa cidade. São mais de 150 países, né? Mapa mundial que mapa a gente vai mundial, entrar, né? Então, e estamos falando de um circuito de rua. Todo mundo conhece Mônaco, né? Na Fórmula 1. Estamos falando desse viés aí de mostrar não só o Mineirão e a arquitetura histórica que nós temos, mas a Lagoa da Pampulha e todo aquele complexo que é tombado e é um patrimônio cultural e mundial. Então, esse é o evento Stock Car. Aonde o Mineirão participa? O Mineirão hoje oferece a melhor infraestrutura em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para grandes eventos, para mega eventos, uma estrutura testada. Então, por exemplo, internet em altíssima velocidade, a gente tem fibra ótica em redundância, chegando norte e sul. Ou seja, toda a expertise do nosso time para montar um festival paralelo, e o que os belo-horizontinos vão ver, e todo mundo que vem de outras cidades, é um festival para quem agrada até quem não é do automobilismo. Eu acho que essa é a maior vantagem, é onde que o Mineirão está fazendo, Mineirão não, a cidade de Belo Horizonte, a equipe da Stock Car, e aí a gente está contribuindo em fazer alguma coisa diferente que tem nas outras etapas. Então eu tenho certeza que os outros circuitos vão começar a copiar. Então vai ter muita cultura, vai ter informação para criança, é um evento para família, e vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de carbono zero, que são temas que estão na mesa, né, que o mundo está discutindo, e eles também fazem parte da Stock Car. Bom, eu vou te falar que eu tive a oportunidade, quando eu morei na Bahia, de cobrir a prova lá de Salvador, que era o circuito de rua também, era no centro administrativo da Bahia. O piloto, às vezes, não gosta tanto do circuito de rua, porque não é uma pista de corrida, mas, velho, pra quem é da cidade, de você não ter um autódromo e poder adaptar uma rua da cidade pra ter uma prova dessa grandeza e tal, Stock Car é a nossa principal categoria do automobilismo no Brasil. E o Lélio Gustavo também é um entusiasta, a gente já até comentou sobre isso em outras oportunidades aqui, né, Lelão? É verdade. E ontem tivemos a 4ª etapa que foi disputada lá em Cascavel, uma prova bacana, e a gente espera ver aqui Rubens Barrichello, Felipe Massa, o Dudu Barrichello, o filho, nossa, é muita gente, o filho do Galvão, o Cacá Bueno, Abreu, Gabriel Casagrande, e por aí afora, né? Realmente é uma competição hoje maravilhosa, a Stock Car, e que tem o suporte, né, de 2 super montadoras mundiais como a Chevrolet e a Toyota. Exatamente. Tem mais uma também, Rafa Nobre? Tem mais uma. Ô, Samuel, permita insistir no assunto Cruzeiro, afinal de contas, também tô aqui por isso, né? Enfim, pra gente tentar entender, ano passado o Cruzeiro reclamou, exigiu vários pontos ali, desde a participação maior nos bares, enfim. Esse ano não teve isso. Em que momento que aconteceu esse acordo? Em que momento que vocês pensaram igual? Esse ano tudo parece mais tranquilo, né? Até aqui tudo caminha bem. E como que anda também o comitê que vocês criaram a respeito do Mineirão? As reuniões acontecem ainda?
Ótimo, acontecem. É o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, que funciona lá na sede administrativa do governo. A Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Pedro Bruno, conduz muito bem esse trabalho. E para nós é uma grande vantagem, né? Hoje nós temos os atores do futebol, então clubes, não só o Cruzeiro, mas todos os clubes, federação, mas também a ABRAP, que é a Associação dos Produtores de Evento, participando ativamente, discutindo o que é de interesse da cidade e do estado, né? E não interesses particulares ou da Minas Arena, ou de um ou outro clube, ou de um produtor de evento. Vamos colocar aqui a questão em cima da mesa, todo mundo vai discutir, colocar ônus e bônus, e aí o estado junto com a Minas Arena deliberam esse calendário. Então, esse é um avanço importante, ele continua acontecendo. Todas as questões que você trouxe aí sobre remuneração do Cruzeiro em relação a receitas comerciais foram pacificadas nesse contrato, que já estava vigente desde o ano passado, apesar de todas essas discussões. Então, todas as vezes que o Cruzeiro jogou no Mineirão no ano passado, já eram com essas cláusulas contratuais vigentes até 2025. Então, houve muita discussão. O Cruzeiro tem sim possibilidades de ganhos, né, em cima de outras receitas dentro do estádio Mineirão, que foi pacificado através dessa mediação do estado, e chegamos a um acordo e estamos muito felizes com ele. O que nós acreditamos? Daqui para frente dá para crescer mais, dá para ter outras parcerias com o clube, de forma que a gente crie novas propriedades comerciais. Por exemplo, eventos conjuntos, né? O Cruzeiro sempre faz o churrasco do Cruzeiro, etc. Poderia algum dia acontecer no Mineirão, né? Então, sim, há outras possibilidades de criação de novas receitas em que as duas empresas conseguem se remunerar e trazer mais resultado e contato e pertencimento com esse torcedor. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, rapidamente, o Michael Samora, ele frequenta o estádio, tá? Porque mandou umas 38 aqui, né, Samora? Um abraço pra você, meu velho. Eu vou escolher essa aqui, tá? Não que as outras não sejam interessantes ou pertinentes. Ele tá perguntando se tem chance de as cadeiras do amarelo e do laranja inferior serem removidas para ter aquela sensação de um setor de torcida que seja mais povão, tipo a geral do Grêmio, lá na arena do Grêmio. Tem essa possibilidade? Vocês já estudaram isso em algum momento? Olha, essa discussão vem e vai, acho que todo ano, né? Sempre tem uma discussão, até quando algum clube acaba retirando as cadeiras, como aconteceu com a Neoquímica Arena lá no Corinthians, né? Mas assim, no Mineirão hoje a gente tem que seguir um contrato que foi estabelecido e ele exige uma manutenção nas condições que o estádio foi reformado para a Copa do Mundo FIFA. Então, para que isso aconteça, tem que ter um aditivo contratual. Isso muda o laudo de segurança do estádio também. Então, pode ter, por exemplo, redução de capacidade. Tem muita gente que pensa, tira a cadeira, aumenta a capacidade. Não necessariamente, não é assim, né? Então, é uma discussão importante, mas hoje não há planos disso acontecer. A minha perguntinha, que eu sei que é de todo mundo. Manda. Como é que você conseguiu trazer o Bruno Mars? Me conta. Vamos lá, gente. Eu sou fã, minha filha é fã, um monte de gente é fã, né, gente? Eu acho que acabou que aquela polêmica do Rio de Janeiro acabou criando outras possibilidades para Bruno Mars, né? Ela trouxe muita atenção das pessoas, né? Então, já que não pode o Rio, para onde vai? E a questão de agenda é uma questão do artista e a produtora. Certo. É óbvio que o Mineirão é o espaço mais cotado para as grandes produções internacionais, né, em Minas Gerais, em função da capacidade, a localização, a tradição do time de eventos que trabalha isso há muito tempo, né? Nós já nos provamos multiuso e temos contato com essas grandes produtoras há muito tempo. Mas no final, gente, acaba virando qual é o calendário que permite. Então pode ser Mineirão, pode ser Arena MRV, vai ser aquela que consegue receber. Então, como a nossa prioridade é o futebol, em outubro nós não poderíamos receber, mas como mudou para novembro, abriu uma janela de oportunidade. Existe uma possibilidade de um conflito com o jogo, que é um Cruzeiro e Criciúma. Consultamos o Cruzeiro e, em comum acordo, resolvemos aceitar que era um produto bom para a cidade. E realmente a gente percebe aí o furor, né? Amanhã, aliás, provavelmente a abertura das vendas, se não esgotarem para pré-venda. Então, já é amanhã? Não, amanhã é a pré-venda e dia 22 a abertura das vendas. Então vamos entender aí. Quem sabe até a gente traz uma data extra, é possível. Data extra. Minha esposa vai ficar feliz, porque nas prévias ela não poderia vir. Eu fico feliz com qualquer data, tá? Eu queria dizer.
Não, Bruno Mars é sucesso, eu cara. tô feliz, entendeu? A recomendação entrem e comprem, né? Porque em todas as outras praças está se esgotando. Muito rápido. É um grande rápido, artista. Né? Eu assisti no Detal em São Paulo. Olha, e realmente é uma experiência única. Esse show mesmo. Eu não sei se ele vem com exatamente a mesma montagem, mas foi um show memorável. Para quem viu pela televisão também, tenho certeza que marcou. Aliás, por falar em grandes shows, o do Andrea Bocelli no fim de semana passado, foi na sexta-feira, né? Sim. Exato. Um colega nosso aqui, o Diego Regal, ele foi ao show e falou que foi um negócio assim de louco, né? Coral com 50 vozes, orquestra e o Andrea Bocelli, o filho dele também. E é bom também porque o Mineirão tem esse lado eclético, né? Só se pensa, só tem Boteco do Gustavo Lima, pagode. Não, gente, tem de tudo um pouco e o Andrea Bocelli, não precisa nem falar, né, velho? 30 anos de carreira, o cara é fera também na música erudita aí, nos clássicos, o Andrea Bocelli. Lélio Gustavo, tem mais alguma pergunta pro Samuel, Lelão? Como vai ficar essa questão do Atlético com o Mineirão? Justamente, né, já que foi falado sobre shows e uma das intenções também da Arena MRV é sediar shows importantes. E aí o Atlético já tem esse acordo naturalmente com o Mineirão quando houver necessidade para jogar lá, Samuel? Bom, o Atlético, né, na verdade, qualquer clube mineiro que quiser jogar no Mineirão vai ter sempre portas abertas, né? Nós somos gestores de um contrato público que, inclusive, prevê isonomia e todos serão tratados de forma igualitária. Eu acho que a grande perda aí, né, que a gente tem com a Arena MRV são os jogos do Atlético. O mercado cultural e de eventos em Belo Horizonte precisa de mais arenas, não tenham dúvida, faltam datas disponíveis. Então, eu acho que é um equipamento positivo para Belo Horizonte. Eu acho que o Mineirão não perde nesse ponto de mercado cultural. A gente percebe que até no ano passado, com esse ajuste de calendário, nós tivemos que reduzir. Acaba que era muita pressão em cima do Mineirão para acolher todos os eventos necessários e às vezes a gente tinha o conflito com o futebol. Né? A gente nunca planeja, por exemplo, um jogo com show. Só acontece quando calhou daquele jogo mudar e ir para aquela data e a gente vê que funciona. Mas a ideia é que funcione bem a Arena MRV, que Belo Horizonte continue sendo esse destino para grandes festivais, para grandes shows, que isso movimente toda a cadeia. Nós acabamos de fazer um estudo aí em 2022 sobre o impacto, né, da atividade no Mineirão na economia, na indústria criativa, e a gente percebe a importância disso na criação de emprego e renda para a cidade e desenvolvimento econômico. Então, nossos votos é que Arena MRV bombe, o Arena Hall bombe, todos os espaços de evento funcionem muito bem e a gente tem em Belo Horizonte uma cultura, uma cena cultural efervescente e grandes jogos de futebol. Agora, vocês se dão bem com o pessoal da Arena MRV, conversam, trocam ideias, porque eles estão numa administração nova, né? Ainda tentando entender o processo de administrar um estádio que a gente sabe que não é fácil mesmo, né? Vocês trocam ideias, se dão bem? Trocamos, sim. É uma grande vantagem estar em Belo Horizonte, né? Porque todo mundo se conhece em Belo Horizonte. Isso é verdade. Então, por exemplo, o Vini, que está lá na Arena MRV, ele era um produtor que fazia evento comigo lá no Mineirão, e a gente se dá bem, né? O Muzi também, sempre troca informação com a gente. Eu acho que nós somos gestores de um contrato público, né? E a gente nunca pode esquecer disso. E aqui estamos para o desenvolvimento econômico, social, melhoria da experiência, e eu tenho certeza que a Arena MRV tem esse mesmo objetivo, além dos objetivos de negócio por ser uma empresa privada. Tem uma outra questão aqui, a gente estava conversando em off, sobre final do Campeonato Mineiro, né? Agora, infelizmente, o tal do clássico com duas torcidas acabou. O clássico de 50-50, né? 6-6, esse aí pode esquecer, né? Quem viveu, quem não foi, não vai. Por um bom tempo, acho que não teremos tão cedo um clássico torcida dividida. E a gente teve esse cenário, né, Samuel, de torcidas únicas no jogo de ida na casa do Atlético, jogo de volta no Mineirão com o mando do Cruzeiro. E tem um detalhe interessante que você estava me falando, né? Que a renda líquida do Cruzeiro no jogo da volta no Mineirão, ela foi maior que a renda líquida do Atlético jogando na casa dele e com toda a questão da exploração comercial de bares, as vendas nas lojinhas, bares, aqueles copos que a gente tem na Arena MRV. Explica um pouquinho pra gente como é que foi essa diferença também entre as rendas. Bom, primeiro,
Eu não sei exatamente os números que a gente tem na NMRV. Então, hoje a gente olha para o documento público, que é o borderô de jogo. Mas borderô, que é público, gente, tá, vocês sabem que o borderô não tem uma norma, né? Então, a informação que entra ali, inclusive é uma crítica que eu tenho muito ao futebol brasileiro de maneira geral, é que a gente precisa ter uma norma, porque você não consegue comparar um borderô de Belo Horizonte com o de Patinga ou de São Paulo. Cada um coloca o que quiser, as federações têm comportamentos diferentes em relação a isso. Mas quando você olha para o borderô e os dados públicos que foram divulgados, né, pós a partida, o número, né, o dinheiro que foi para o Cruzeiro naquela partida, né, na partida de volta, foi maior do que todas as rendas somadas do Atlético. E o Cruzeiro só paga os custos operacionais daquele dia do Mineirão. O Atlético ainda tem que sustentar os outros 30 dias da arena, né? Que não tem jogo. Você tem um mês de 31 dias, você tem mais 30 dias que você precisa sustentar. Então, eu acho que, primeiro, óbvio que a NMRV vai dar certo, óbvio que tem um time extremamente competente, mas o que a gente tem para falar do Mineirão é que, como ele é uma parceria público-privada, pensando em exatamente dar resultado para o Estado, para um parceiro privado, para os clubes e para a sociedade, ele oferece essa vantagem de preço mais baixo, custo muito mais baixo. E eu acho que essa final, né, que foi nas mesmas condições em cada casa, ela é bem emblemática para mostrar isso. Com certeza. Né? Total, duas finais, interessante. torcidas únicas, Isso. né? Condições iguais e ter essa diferença. Pra gente finalizar o papo, tem mais alguma pergunta, Rafa Nobre? Não, mas a gente desejar que essa parceria, principalmente com o Cruzeiro, ela perdure, né? Porque acho que o torcedor é o principal prejudicado. A gente viu no ano passado como foi difícil, né? O Cruzeiro nômade, a gente brincava aqui no programa, né? Tentando buscar outras casas ali, a gente viu como isso foi difícil pro torcedor, pro clube também. Então a gente espera que isso possa perdurar e que essa parceria possa seguir não só 2025, mas que consiga avançar em outros anos também. Sem dúvida, para nós é o principal objetivo, né? O Mineirão, a alma do Mineirão Futebol vai continuar sendo, e perder um parceiro de conteúdo como o Cruzeiro realmente traz um desafio muito maior para nós, né? Qual futebol vamos colocar ali? Óbvio que a gente tem a possibilidade de trazer grandes jogos, como a Supercopa trouxemos esse ano, amistosos da seleção, mas esse jogo, né? Esse futebol que tem a frequência, que traz esse pertencimento pro torcedor pro estádio, a gente realmente precisa de um clube, né? E como o Cruzeiro, para mandar esse conteúdo. Tenho certeza que os próximos anos são muito prósperos dessa parceria. Eu vejo boa vontade de ambas as partes. A chegada do Pedrinho também, que é uma pessoa que já conhece esse modelo e já conhece as divergências muito antiga. Inclusive, não sei se vocês se lembram, o Pedrinho que mediou quando teve um conflito mais difícil ano passado da SAF, ele entrou e realmente mediou e ajudou a levar o Cruzeiro de volta. Então, eu só vejo com olhos positivos. O nosso objetivo é esse, a prioridade é essa. A maior receita do Mineirão vem do futebol, estou falando de mais de 60%. Então o mercado cultural, os shows, eles vêm para completar essa capacidade ociosa. Se eu tenho aí menos de 40 jogos, né, de um clube no ano, como que eu faço com os outros dias do ano? Então você coloca os shows, e isso é uma necessidade de todas as arenas. Senão o que acontece? Se no caso de uma arena de clube, por exemplo, a arena ela gera um custo para aquele clube que poderia estar investindo em jogadores ou na melhoria do futebol, tem que pagar custo de manutenção daquela arena. Então você precisa diversificar as atividades. Com certeza. Pessoal, a gente conversou com o Samuel Lloyd, diretor do Mineirão. Samuel, novamente, muito obrigado pelo bate-papo, muito interessante. Agradecemos aqui também ao Thiago Nogueira, velho conhecido de casa. Valeu demais, Thiago, por ter ajeitado todos os detalhes aí para que o Samuel pudesse vir bater esse papo com a gente aqui. Volte mais vezes, viu? Tomar um café com a gente. Voltarei. Convidando, eu voltarei. Você veio pra ver o estúdio novo, né? É mesmo, estúdio novo também. Vou até comprar roupa nova, hein? Não, tem que ser. A gente vai estar todos com roupa nova, você tem que ser de roupa nova. É verdade. Valeu demais, Samuel. Até a próxima, pessoal. meu caro.